Chernobyl é um dos acidentes mais conhecidos no mundo inteiro. Uma terrível fatalidade rodeada de curiosidades e histórias desconhecidas. E hoje, galera, a pedido de vocês, iremos falar um pouco mais sobre o que há debaixo da usina de Chernobyl. Vocês estão preparados? Ainda não, porque ainda não deixaram um like aqui embaixo. E se inscrevam no canal se não é inscrito. E agora, se você deixou um joinha e se inscreveu, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Moro. E em um outro vídeo que fizemos sobre Chernobyl, eu perguntei se vocês queriam saber o que havia debaixo de Chernobyl. E vocês pediram muito. Foi o comentário mais feito naquele vídeo, então tá aí pra vocês o vídeo completão. Então antes de falar o que há debaixo de Chernobyl, vocês precisam saber melhor o que aconteceu lá em Chernobyl. Bom, como vocês já devem saber, o quarto reator da usina superaqueceu e acabou explodindo, acarretando em uma gigantesca explosão nuclear. No momento da explosão, as testemunhas dizem que viram no céu um lindo arco-íris, mas eles não sabiam que aquilo representava um grande problema. Depois do acidente, vários bombeiros foram acionados para conter o fogo e muitos chegaram até o local sem nenhum equipamento adequado. Na verdade, a grande maioria das pessoas que ajudaram em todo o acidente não usaram os devidos equipamentos, porque eles não sabiam do gigantesco problema que havia além da explosão e do fogo, que seria, no caso, a grande radiação. Tanto é que depois de apagar o fogo, o governo enviou uma nota falando para a população que eles já tinham controlado o problema e que tudo já estava resolvido. Só que naquele momento eles não sabiam que a radiação poderia contaminar tudo aquilo, e já estava contaminando. E o governo soviético estava tão desligado do real problema que estava acontecendo, que eles só foram saber mesmo da gravidade do problema graças a um monitoramento feito por um outro país, pela Suécia. Tanto é, galera, que no dia seguinte da explosão, lá na cidade de Pripyat região, as crianças foram para a escola normalmente, como se nada tivesse acontecido. A galera não tinha nenhuma noção do perigo da radiação que estava solta pelo ar. E o problema não é nem as crianças que estavam indo para a escola, o problema mesmo foram todos aqueles trabalhadores que botaram a mão na massa radioativa, sem nenhum equipamento adequado. Esses heróis que ajudaram a conter toda a explosão e meter a mão na massa radioativa foram os primeiros a sentirem os resultados, e serem assim prejudicados e falecerem. E então, mais ou menos 2 dias depois, o exército foi chamado para medir a radiação de vários pontos ali de Pripyat. E descobriram que a radiação que estava no ar em vários locais ultrapassava centenas de vezes o que um ser humano podia aguentar. Ou seja, a situação estava crítica. Sem contar também que no reator, o local onde houve a explosão, havia ainda um incêndio radioativo. A estrutura ali não estava mais aguentando e podia desabar a qualquer momento, causando assim uma explosão ainda maior. Tudo porque debaixo do reator havia uma grande quantidade de água. Água essa que foi acumulando quando os bombeiros tentaram apagar o incêndio ali. Só que ainda assim havia muita radiação ali em cima, que podia acabar caindo e entrando em contato com a água. E se isso acontecesse, acabaria espalhando ainda mais a radiação por ali, já que formaria uma enorme nuvem de fumaça e vapor, espalhando assim uma nuvem radioativa. Foi aí então que eles entenderam que o fogo não era o problema. O problema mesmo era a radiação, mas alguma coisa precisava ser feita. E para isso eles tentaram apagar aquele fogo antes que a laje desabasse em cima da água. Para isso então o exército utilizou helicópteros, que jogaram toneladas de areia e nitrato de bário, para assim controlar o incêndio e abaixar a temperatura por ali. O problema é que mesmo apagando o fogo, o núcleo da radiação estava tão quente que continuava queimando. Então eles tiveram que partir para um plano B, que foi lançar toneladas de chumbo ali em cima. E só depois disso que a temperatura do reator começou a baixar. As histórias dizem que todos os pilotos dos helicópteros foram afetados pela radiação. E nessa altura do campeonato, o governo já estava ciente do problema que eles tinham e tiveram que evacuar as cidades, retirando todo mundo através de ônibus. Cerca de 300 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. O fogo então foi apagado, porém ali havia restado uma enorme massa radioativa, que continuava emanando a sua radiação. Então, para manter aquela enorme massa radioativa fechada e presa para sempre, eles tiveram a ideia de fazer um enorme sarcófago, uma caixa, um caixão de chumbo, para assim manter toda a radiação presa ali dentro e fazer o primeiro controle em relação ao ar. Mas mesmo assim, depois de ter feito esse sarcófago, havia um outro enorme problema. Como a massa estava em contato com o chão e era uma massa muito pesada e radioativa, com o passar do tempo aquela massa iria contaminando cada vez mais o solo, o chão, podendo assim contaminar até mesmo o lençol freático.
e aí já era. Isso acabaria contaminando a água de várias regiões. Água natural para fazer praticamente tudo. E isso preocupou muito o governo, pois se por algum motivo essa massa, essa radiação contaminasse o lençol freático, poderia assim causar um dano irreversível à natureza e às pessoas que morassem ali na região. Então para isso foi feito mais um plano debaixo da usina de Chernobyl. Para poder então evitar que essa massa entrasse em contato com o lençol freático, debaixo da usina foi cavado um enorme túnel. Então vários mineiros da região da Ucrânia foram convocados, e no total foram 400. Os trabalhadores ficaram 15 dias trabalhando durante 24 horas, e fizeram um túnel de 168 metros de comprimento. Mais uma vez, galera, um detalhe: nenhum desses trabalhadores tinha proteção contra a radiação. Eles não estavam com as proteções adequadas, e a história diz que a maioria desses mineiros morreram devido a problemas causados pela radiação. Mas mesmo assim, eles fizeram o trabalho deles e construíram esse enorme túnel. O túnel foi feito ligando o reator 3 ao reator 4. E debaixo do reator 4, eles fizeram um enorme buraco ainda mais profundo, onde inicialmente eles tinham um plano de encher de nitrogênio líquido para congelar ali a área e impedir que a radiação se espalhasse pelo solo. Porém, eles pensaram bem e não quiseram fazer isso, pois poderia fazer uma rachadura e contaminar do mesmo jeito. Então tiveram uma outra ideia: o concreto. Então ali debaixo eles fizeram uma enorme camada de concreto, que tinha uma espessura de mais de 2 metros. Isso foi um ato muito necessário, pois evitou que o magma radiativo penetrasse no lençol freático que havia ali debaixo. E se isso acontecesse, galera, seria um estrago ainda maior. E esse túnel, galera, foi feito para que eles pudessem entrar lá do reator 3, né, onde não havia acontecido nenhuma explosão, e por ali de baixo eles teriam acesso ao reator 4. Pois se eles não fizessem dessa forma, eles iriam ficar expostos à radiação, porque né, eles iam ter que entrar por ali dentro, no local mesmo onde explodiu. Ia ficar cara a cara com o negócio. Então esse túnel foi uma medida muito inteligente para eles poderem trabalhar e assim poder chegar até esse grande problema. Para fazer o túnel e para poder fazer também o buraco que estava ali embaixo do reator 4, o buraco que foi enchido de concreto, os trabalhadores tiveram que escavar muita areia e algumas dessas já estavam contaminadas. Mesmo assim, ainda não estava tudo feito, pois ali ainda havia muitos restos da explosão, pedaços de prédios, estruturas radioativas. Tudo isso deveria ser jogado em algum lugar, pois eles também estavam contaminados. E para isso, então, mais uma vez, o exército teve que botar a mão na massa e chamaram mais de 400 mil reservistas para ajudar e fizeram uma enorme limpeza no reator. Dessa vez os soldados iam com algumas proteções, porém proteções bem fracas comparados aos níveis de radiação que haviam por lá, e por conta disso muitos não resistiram. Cerca de 20 mil faleceram e 250 mil ficaram com sequelas. Depois disso eles tiveram a ideia de começarem a usar aparelhos controlados por controles remotos para poder fazer essas limpezas. Porém, galera, a radiação estava tanta que nem os aparelhos controlados estavam aguentando e começaram a apresentar problemas. E galera, essa grande massa então que ficou dentro do reator de número 4, que a gente falou que era muito perigosa e que podia entrar em contato com a água e assim causar uma explosão ainda maior, esse objeto também é conhecido como pé de elefante ou medusa, que é tão radiativo que ninguém pode chegar perto dele. Existe até uma lenda que você não poderia nem olhar para ele, porque só de olhar seria fatal. Tudo devido à enorme radiação que esse objeto emite. Mas mesmo assim, existe um lugar debaixo de Chernobyl que é considerado como um dos piores lugares. Um local bem desconhecido que ninguém deve visitar. Estamos falando, galera, do porão de Chernobyl. Muitos nem conhecem esse local. Inclusive, nas excursões que acontecem lá em Chernobyl, os guias nem falam desse local. Muito menos te levaria até lá. Isso porque esse local é um dos lugares mais radiativos que existem em Pripyat. Este local que estamos falando é um pequeno porão que fica em uma unidade médica lá da cidade. Esse porão fica debaixo de um dos prédios do hospital. E ele seria um corredor bem estreito e comprido de aproximadamente 60 a 70 metros. O local é cheio de canos, tubos e também alguns pequenos quartos. Quartos que têm no máximo 15 metros quadrados. Mas o que tem de tão perigoso nesse lugar? Este, galera, foi o local onde vários trabalhadores feridos, que ajudaram a conter o fogo, a evacuar as pessoas, que botaram a mão na massa, foram levados. Então muitos trabalhadores que precisavam de ajuda médica foram levados para lá. Os que foram também atingidos pelas chamas radioativas foram levados para lá. Todo mundo que estava ajudando, que estava trabalhando no acidente durante aqueles dias, acabaram indo para esse porão. E muitas dessas pessoas acabaram falecendo nesse porão, juntando assim muita radiação em um só local. Além dos corpos, todas as roupas dessas pessoas eram jogadas nos quartos desse porão, amontoando então um monte de itens radioativos. As roupas estavam tão contaminadas que nem pareciam mais ser tecido. Elas literalmente brilhavam com a radiação. E como então o governo não sabia o que fazer com essas roupas, onde jogar, decidiram então manter tudo ali mesmo, dentro desse porão. Tudo então que era
radioativo entrava naquele porão, ficava por lá. E os bombeiros, por exemplo, já sabiam da gravidade do problema que havia ali naquele porão. E por conta disso, eles se trocavam em uma outra região. Porém, algo deu errado e só tinha um porão para utilizar. E é por isso que todos os objetos dos bombeiros, incluindo as roupas, estão no porão do hospital até hoje. Um local que ninguém deve entrar. Ah, mas como que ninguém sabe desse local, mas vocês dois sabem? Meu filho, já você sabia, né, parça? Brincadeira, galera. Tudo isso aqui foi contado por um estudioso que ficou durante toda a sua vida estudando o caso de Chernobyl. E esse cara entrevistou várias testemunhas, trabalhadores que deram suas vidas e outros que ficaram vivos. Assim ele conseguiu saber várias histórias e informações sobre a cidade. Tudo isso que falamos foi um pouco da história de Chernobyl e do que tem lá embaixo. Mas galera, existe muito mais coisa pra ser dita. Inclusive podemos também falar no que tem em cima de Chernobyl, né? Que é o grande sarcófago de chumbo. Vários sarcófagos já foram colocados desde o desastre. Mas para colocar cada sarcófago foi uma missão complicadíssima. E que dá pra fazer um vídeo só contando tudo pra vocês. O que eles tiveram que fazer antes, né, pra limpar o reator, o que eles fizeram depois quando o sarcófago foi colocado, o que eles fizeram quando o sarcófago ficou destruído, né, porque a radiação foi corroendo ele, e até mesmo no final o novo sarcófago, como eles colocaram pra encaixar, que é um negócio gigantesco. E os caras não ficam lá perto pra construir. Enfim, se vocês quiserem, deixa muito like nesse vídeo e também deixa os comentários aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Também compartilhe ele para um amigo, alguém que curta Chernobyl, queira saber, se informar, saber um pouco mais dessas histórias. Histórias desconhecidas que pouca gente sabe. Então se você gostou, galera, deixa o seu like, mas deixa mesmo, porque esse vídeo só saiu porque vocês pediram. Eu tinha falado no vídeo anterior, né, quem queria esse tema e tal. Depois eu até esqueci de fazer, mano. Só que aí eu entrei lá no vídeo, eu vi que vocês estavam pedindo muito. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Eu falei, ó, Dani, Então tá na hora. tá na hora de fazer aí, ó. Fizemos aí pra vocês. Então deixa seu like, também se curte. E deixa nos comentários uma outra sugestão também de Chernobyl. Veja outros vídeos aqui do canal, tem vários aqui na tela, ou aguarde o que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Até amanhã. Valeu. Calma. Se tiver rede social, siga a gente lá também no Instagram, Dani Moro, Lucas Marques e VC Sabia Vídeos e Você Sabia Fotos. Ficamos por aqui então, galera. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Assim. Valeu.